Ana e Pedro cortam pedaços de papel que estão em uma cesta. Sempre que Ana pega um pedaço, corta em 5 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Sempre que Pedro pega um pedaço, corta em 3 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Inicialmente, há 3 pedaços de papel na cesta. Item A. Quantos pedaços de papel ficarão na cesta depois de Ana e Pedro pegarem um pedaço cada um e devolverem os pedaços cortados para a cesta? Observe que a Ana pega um pedaço de papel e aí ela vai cortar em 5 pedaços. Agora, o Pedro ele vai pegar um pedaço de papel e ele vai transformar esse pedaço aqui em 3 pedaços. A partir desse esquema, veja que quando a Ana tinha um pedaço, ela transformou em 5 e devolveu na cesta. Portanto, quer dizer que de 1 ela transformou em 5. Assim, ela adicionou 4 pedaços de papel. Agora, o Pedro tinha um pedaço, cortou em 3. Portanto, quer dizer que ele teve de adicionar mais 2 pedaços de papel na cesta. Assim, observe que cada vez que a Ana pega um pedaço, quando ela devolver os novos pedaços na cesta, ela vai adicionar 4 pedaços a mais. E o Pedro vai adicionar 2 pedaços a mais. Como eu tenho 3 pedaços inicialmente, se a Ana pegar um pedaço aqui, esse aqui, por exemplo, ela vai transformar esse pedaço aqui em 4 pedaços, como acabamos de ver aqui. E o Pedro, se ele pegar esse pedaço aqui, por exemplo, ele vai transformar esse pedaço e adicionar mais 2 pedaços. Portanto, o total de pedaços que eu vou ter vão ser esses 3 iniciais que eu tinha, mais os 4 que a Ana adicionou, mais os 2 que o Pedro adicionou. No total, então, eu terei 4 mais 2 mais 3, o que corresponde a 9 pedaços. Assim, ficarão na cesta 9 pedaços depois que a Ana e o Pedro pegar em cada um pedaço e devolver todos os pedaços cortados para a cesta. Item B. Descreva uma maneira de Pedro e Ana pegarem, cortarem e devolverem todos os pedaços de papel da cesta para que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta fique com 11 pedaços. Nós já vimos que quando a Ana pega um pedaço, ela vai adicionar 4 novos pedaços para a cesta. E quando o Pedro pega um pedaço, ele vai adicionar 2 novos pedaços para a cesta. Inicialmente, a cesta tem 3 pedaços. Pelo item A, nós já vimos que se a Ana pegar um pedaço aqui, ela vai cortar em 5 pedaços, então ela vai adicionar 4 novos pedaços na cesta. Aí aqui vai ficar com 5 pedaços. O Pedro pegou um pedaço aqui e cortou em 3, então ele adicionou 2 pedaços na cesta. E no item A, esse pedaço aqui ficou intacto. Aí deu aqueles 9 pedaços que a gente calculou. Só que eu quero agora 11 pedaços. Como eu já sei como dividir em 9 pedaços pelo item A, faltam só 2 pedaços para eu chegar em 11, não é? Agora, o Pedro não adiciona sempre 2 pedaços quando ele faz uma operação dele, quando ele pega um pedaço e corta? Então, esse pedaço ficou solto aqui, eu vou fazer com que o Pedro pegue ele, ó. O Pedro pegou esse. Se o Pedro pegar esse pedaço, ele vai adicionar mais 2 pedaços na cesta. Eu vou ficar com 4, mais 2, mais 2, mais os 3 pedaços que eu tinha inicialmente, que vai dar, no total, os 11 pedaços que o enunciado quer. Então, uma maneira de fazer com que a Ana e o Pedro peguem, cortem e devolvam 11 pedaços na cesta é fazendo com que a Ana pegue um pedaço e o Pedro pegue os outros 2 pedaços restantes, e aí no total vamos ter exatamente 11 pedaços como o enunciado quer. Item C. Explique por que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços após Ana e Pedro devolverem todos os pedaços cortados para a cesta. Já entendemos aqui que o foco dessa questão é entender quantos pedaços a Ana e o Pedro adicionam quando eles fazem os seus cortes. Nós já vimos que a Ana sempre adiciona 4 novos pedaços quando ela faz seus cortes e o Pedro sempre adiciona 2 novos pedaços quando ele faz seus cortes. Inicialmente, nós temos 3 pedaços na nossa cesta. O que acontece? Desses 3 pedaços, sempre que a Ana pega um pedaço, ela vai somar 4. E sempre que o Pedro pega um pedaço, ele vai somar 2. Então, observe que se eu tenho 3 pedaços, e, por exemplo, a Ana pega 1 e transforma em 4, depois pega mais 1 e transforma em mais 4,
Veja que sempre a quantidade de pedaços na cesta vai ser um número ímpar, não é? Se eu fizer 3 mais 4 é 7, 3 mais 4 mais 4 dá 3 mais 8 que é 11, 3 mais 4 mais 4 mais 4 dá 15. E a mesma coisa se eu fizer o Pedro fazer a operação. Se o Pedro pegar um pedaço, ele vai transformar em 3, então ele vai adicionar 2 na cesta. 3 mais 2, 5. Se ele fizer duas operações, 3 mais 2 mais 2, 7. 3 mais 2 mais 2 mais 2, 9. Portanto, o que nós podemos observar? Que independente de quantos pedaços a Ana e o Pedro peguem, como inicialmente eu tinha 3 pedaços na cesta, o número de pedaços de papel na cesta sempre vai ser um número ímpar. Ou seja, como Ana e Pedro adicionam uma quantidade par de pedaços de papel sempre, o total de pedaços na cesta sempre será ímpar. Agora observe, 2024 é um número par, não é? Porém, 2024 é um número par, não é? Agora, se 2024 é um número par e eu só posso obter números ímpares, quer dizer que é impossível obter o número 2024. Assim, é por isso que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços. Ela só pode ficar com uma quantidade ímpar de pedaços, justamente porque quando a Ana faz a operação dela, ela pega 1 e transforma em 5, ela adiciona 4, e o Pedro pega 1, transforma em 3, adiciona 2 pedaços, sempre são números pares. 4 octógonos regulares de lado medindo 1 centímetro foram desenhados em um cartão quadrado, como na figura. Cada octógono tem um lado na borda do cartão e octógonos adjacentes têm um lado em comum. Item A. Qual é a área do cartão? Nessa figura, nós já sabemos que a medida do lado do octógono, conforme dito no enunciado, é de 1 centímetro. Como o octógono é regular, quer dizer que cada um desses 8 lados mede 1 centímetro. Para descobrir a área do cartão, já que ele é um quadrado, basta a gente descobrir a medida de um dos lados dele e multiplicar essa medida por ele mesmo, já que o cartão é um quadrado. Mas como que a gente pode fazer para descobrir esta medida aqui? Vamos tentar dividir esta figura em pedaços nos quais a gente sabe como calcular o comprimento. Como a gente já sabe que esse pedaço aqui mede 1, vamos montar um monte de linhas paralelas a esse lado aqui e ver o que conseguimos descobrir. Veja que nessa divisão que eu acabei de fazer, como esse pedacinho aqui mede 1 e a gente sabe que esses segmentos que a gente fez são paralelos, quer dizer que aqui embaixo, esse pedaço aqui também vai medir 1. Da mesma forma, como aqui a gente sabe que esse pedaço também é um lado octógono, aqui mede 1, portanto esse pedaço aqui também mede 1. E da mesma forma, se esse pedaço aqui mede 1, aqui também mede 1. Então já estamos com meio caminho andado. Para descobrir o total de comprimento, basta a gente calcular então esses comprimentos que estão faltando aqui. Só que observe que esse pedacinho aqui, ele é equivalente a este. Da mesma forma, este aqui é equivalente a este aqui é equivalente a este, e este aqui é equivalente a este. Observe que todos esses 4 segmentos aqui têm o mesmo tamanho. E como que a gente pode fazer para calcular o tamanho dele? Veja que aqui eu vou formar um triângulo retângulo. E além de ser um triângulo retângulo, ele vai ser isósceles também, pela geometria da questão. A gente sabe que esse segmento aqui, como ele é um lado do octógono, ele mede 1. E a gente quer saber justamente qual é esta medida aqui. Vamos chamá-la de x. Ora, se esse é um triângulo retângulo que é isósceles, se aqui mede x, esse pedaço aqui também mede x. E se esse triângulo é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, não é mesmo? Os dois catetos vão medir x e minha hipotenusa, que coincide com o lado do octógono regular, mede 1 centímetro. Portanto, vamos descobrir o valor de x. Sabemos que x ao quadrado mais x ao quadrado corresponde ao quadrado da medida da hipotenusa, que é 1. Portanto, nós sabemos que 2x ao quadrado corresponde a 1. Desta forma, nós concluímos que x ao quadrado é o 2 passa dividindo, então vai resultar em meio. Se a gente passar aqui a raiz quadrada, x vai ser correspondente a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 vai dar 1 sobre raiz quadrada de 2. Se você quiser racionalizar, basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, nós vamos obter
que x equivale à raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora que nós já calculamos que esta medida x vale raiz quadrada de 2 sobre 2, nós conseguimos calcular a medida total desse comprimento do lado do cartão, que vai ser o quê? Correspondente a esses 3 segmentos que medem 1, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4 segmentos que medem cada um deles raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, quer dizer que a medida desse lado aqui vai corresponder a 3 mais 4 vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Esta é a medida do lado do nosso cartão, só que nosso cartão é um quadrado, portanto, a área do cartão corresponde a 3 mais 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Fazendo aqui o produto notável, isso corresponde a fazer o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo, que é 2 raiz quadrada de 2, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12 raiz quadrada de 2, e 2 raiz de 2 ao quadrado, eu posso passar 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, 2 vezes 4, 8. Portanto, fazendo aqui 9 mais 8, nós concluímos que a área do cartão corresponde a 17 mais 12 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. E isto finaliza este item. Item B. Qual é a área da região cinza? Nós já vimos no item A que a área total do cartão corresponde a 17 mais 12 raiz quadrada de 2. Assim, observe que a área cinza corresponde à área total do cartão, tirando a área de cada um dos 4 octógonos em amarelo. Assim, se a gente conseguir calcular a área de cada um desses octógonos, nós vamos conseguir calcular a área da região cinza. Basta pegar essa área que a gente calcular e subtrair desse valor aqui. Para calcular a área desse octógono, vamos dividi-lo em pedaços menores, nos quais a gente sabe fazer o cálculo da área, ou seja, em quadrados, retângulos ou triângulos. Então, vamos fazer a seguinte divisão. Vou fazer 2 retas paralelas aqui e mais 2 retas aqui paralelas e vou dividir o octógono dessa maneira aqui. E eu vou fazer isso porque no item A, a gente já viu que esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse, se a gente juntar esse pedaço com esse, a gente vai obter aqui um quadrado. E esse quadrado tem medida de lado sendo x, onde a gente tinha calculado que essa medida x no item A, ela vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, se eu juntar esse pedaço e passar para cá, e esse pedaço e passar para cá, nós vamos ter 2 pedaços que correspondem a 2 quadrados, cuja medida do lado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vai sobrar o que para calcular a área do octógono? Vai sobrar esses 4 retângulos aqui, que a gente sabe como calcular também, porque aqui mede raiz quadrada de 2 sobre 2, e aqui mede 1, porque é uma medida do lado do octógono. E aqui no meio vai sobrar um quadrado, cujo lado tem medida 1, porque vai ser exatamente cada um desses lados aqui, vai coincidir com a medida de um lado do octógono. Portanto, qual que vai ser a área do octógono? Vamos juntar os nossos pedaços? Acabamos de dividir o octógono em vários pedacinhos para conseguir calcular a área total. Temos então que esses 4 pedacinhos aqui correspondem, na verdade, a 2 quadrados, cuja medida do lado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, a área desse quadrado é raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Nós temos também 4 retângulos que nós acabamos de ver que as medidas dos lados são 1 e x, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. A área do retângulo é 1 vezes raiz de 2 sobre 2. E nós temos aqui no meio um quadrado cujo lado mede 1. A área deste quadrado, então, é 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, qual que é a área total desse octógono aqui? A área vai corresponder a, isso aqui vai ficar 2 vezes, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4, mais esse 4 aqui corta com esse 2, então vai ficar 2 raiz quadrada de 2, 1 ao quadrado corresponde a 1. Então, aqui nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 4 é 1. 1 mais 1, 2. Mantenho aqui o mais 2 raiz de 2. Acabamos de descobrir
que a área de cada octógono desta figura aqui corresponde a 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Mas nós temos 4 octógonos. Portanto, a soma das áreas da região amarela, que é a soma das áreas dos 4 octógonos, corresponde a 4 vezes 2 mais 2 raiz quadrada de 2, o que, por sua vez, resulta em 2 vezes 4, 8, mais 8 raiz quadrada de 2. Estamos quase lá. Falta agora apenas a gente pegar esta área total e subtrair das áreas dos octógonos. O resultado será a área da região cinza. Portanto, nós acabamos de descobrir que a área da região cinza corresponde à área total, que é 17 mais 12 raiz quadrada de 2, menos a área da região cinza, que é 8 mais 8 raiz quadrada de 2. Agora, 17 menos 8 vai ficar 9. 12 raiz quadrada de 2 menos 8 raiz quadrada de 2 vai ficar 12 menos 8, 4 raiz quadrada de 2. Finalmente, nós concluímos que a área da região cinza corresponde a 9 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Item C. Qual é a área da parte pintada em vermelho sobre os octógonos? Nós temos agora uma figura em vermelho que parece mais a cabeça do Transformer. Nós precisamos calcular esta área aqui. A estratégia vai ser a mesma que adotamos nos itens anteriores. Vamos tentar simplificar dividindo essas figuras em quadrados, ou em retângulos, ou em triângulos. Veja inicialmente que esta linha e esta estão dividindo esses dois octógonos ao meio, porque aqui nós vamos ficar com 4 pedaços e aqui também com 4 pedaços. Ora, se essa linha está dividindo o octógono no meio, faz sentido que esse pedaço aqui que está em vermelho tenha metade da área total desse octógono. E esse pedaço aqui em vermelho também tem a metade da área total desse octógono. Logo, se eu pegar esse pedaço e juntar com esse, eles vão formar no total a área de um octógono inteiro. No item B, nós já calculamos que a área de um octógono inteiro corresponde a 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Assim, nós já sabemos que a área desses dois pedaços aqui, somadas, vai dar 2 mais raiz quadrada de 2. Falta agora a gente descobrir 3 áreas que sobraram aqui em vermelho. Para calculá-las, vamos pegar esse trapézio aqui de baixo e dividir ele em 2 triângulos e um retângulo. Agora, veja que esse triângulo retângulo isósceles aqui é idêntico a esse, e esse é idêntico a esse. Logo, a gente pode, entre aspas, pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá, e pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá. Portanto, nós vamos quase completar esse octógono aqui de cima. Vai faltar só esses dois pedaços aqui, essa orelhinha aqui e essa outra orelha aqui. Mas observe o seguinte, se eu pegar esse triângulozinho aqui e pegar esse outro triângulo aqui e passar ele para cá, colocar ele assim, esse triângulo aqui é exatamente esse aqui que eu pus aqui em preto, esta figura aqui vai corresponder exatamente a paralelogramo. E como nós calculamos a área desse paralelogramo aqui? Ele corresponde, aqui a gente sabe que essa medida corresponde ao lado do octógono, que é 1, e aí a gente faz esse que é 1, vezes a altura dele. Só que a altura dele vai coincidir exatamente com esse pedaço aqui, que é aquele que a gente já calculou no item A e B, que mede raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, a soma da área desse triângulo aqui com esse corresponde a 1 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, olha só, tá vendo esse retângulo aqui? Um lado dele mede 1, e aqui o outro lado não mede raiz quadrada de 2 sobre 2? O que isso quer dizer? Que a área desse retângulo aqui é a mesma área se eu somar esse triângulozinho, essa orelhinha que ficou para fora, com essa orelhinha que ficou para fora. Porque a gente acabou de ver que juntando essas duas orelhinhas, a gente obtém um paralelogramo que possui a mesma área desse retângulo aqui. Moral da história,
Eu posso pegar esse retângulo aqui e jogar um pedaço dele para cá, jogar um pedaço dele para cá. Portanto, nós acabamos de descobrir que esses dois triângulos possuem a área igual a desses dois, e esse retângulo possui a área igual à soma dessas duas orelhinhas. Isso quer dizer que a soma desse trapézio aqui, com esse retângulo, com essa parte aqui de baixo, vai dar exatamente toda a área desse octógono aqui em cima. E qual que é a área desse octógono aqui de cima? Também vai ser 2 mais 2 raiz de 2. Portanto, nós concluímos que a soma de todas essas áreas vermelhas corresponde à mesma coisa que a soma das áreas de 3 octógonos. Assim, concluímos que a área da parte pintada em vermelha é 3 vezes 2 mais raiz de 2, o que corresponde a 6 mais 6 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. E isto finaliza esta questão. Um hexágono regular ABCDF tem lados de medida 1. O ponto P desloca-se na borda do hexágono, a partir do vértice B, passando pelos vértices C, D e E, até chegar ao vértice F. Seja x a distância percorrida pelo ponto P e seja f de x a área da região com vértices em P, A e outros vértices do hexágono pelos quais P já passou. A figura mostra algumas dessas regiões. Nesta primeira figura aqui, nós temos o valor de x que começa a partir do B e vai subindo aqui, e o valor de f de x vai corresponder à área desse triângulo aqui que está se formando. Esta área aqui em cinza corresponde ao f de x, e o x corresponde à distância entre o B até esse ponto P, como indicado aqui por essa seta. O mesmo acontece nesse segundo desenho aqui, só que aqui o ponto P já está bem mais avançado. Então o x vai ser toda essa linha aqui em vermelha até chegar no ponto P, e o f de x não vai mais apenas ser esse triangulinho aqui, vai ser toda esta área aqui, o valor de f de x. Agora que a gente já entendeu como é feito o cálculo dessa função, já que ela representa a área do polígono formado por esses pontos aqui, que começa do B e vai até o ponto P e ligado ao ponto A, estamos aptos a resolver os itens. Item A, calcule f de 1. A gente sabe que esse hexágono é regular, portanto, todos os lados têm medida de 1. Isso quer dizer que esse segmento que vai de A até B vai ter medida de 1. Como observado, a gente percebe que quando a função f começa aqui no ponto B, quando P coincide com B, essa função f, seria o equivalente ao f de 0, vai corresponder a 0, porque não vai ter nenhum polígono aqui. Aí o que vai acontecer? Esse ponto P vai subindo conforme o x aumenta até chegar no ponto C. Quando o ponto P coincidir com o C, vai acontecer que o valor de x vai corresponder a exatamente a distância de B até C. Já que esse hexágono é regular, essa distância de B até C é justamente 1. Isso significa que o valor de f de 1 corresponde à área do triângulo formado pelos vértices A, B e C, porque o P vai coincidir com o C. Veja que isto aqui, o ABC, vai ser um triângulo isósceles, porque AB e BC têm a mesma medida, ambas valem 1. Portanto, nossa missão é calcular a área desse triângulo aqui. A gente sabe a medida desses dois lados. Precisamos encontrar uma fórmula que torne possível calcular a área desse triângulo. Como já temos dois lados, a gente lembra que existe uma fórmula da área do triângulo que relaciona dois lados adjacentes, ou seja, que estão um do lado do outro. Se eu tenho um triângulo qualquer aqui, um lado mede A e o outro lado mede B, eu consigo calcular a área total desse triângulo usando apenas a medida desses dois lados e do ângulo entre eles. Então, se esse ângulo aqui for θ, a área desse triângulo aqui corresponde a multiplicar os lados AB vezes o seno do ângulo θ e dividir todo mundo por 2. Assim, vamos aplicar esta fórmula nesse triângulo isósceles aqui. Mas está faltando uma coisa, né? Qual que será que é o valor do ângulo aqui? Eu preciso descobrir qual que é o ângulo
formado por esses dois lados. Esse seria o meu θ nessa situação aqui, não é? Como esse é um hexágono regular, a gente sabe como calcular a medida de cada ângulo interno. Para fazer isso, a gente lembra aqui, a soma dos ângulos internos de um polígono regular, se a gente tem um polígono regular de n lados, ela é dada por n menos 2 vezes 180 graus. Assim, dado um valor de n, eu sei calcular esta soma total. Porém, eu preciso descobrir o valor de apenas desse θ, e não da soma total. Mas como esse polígono é regular, quer dizer que todos os ângulos têm a mesma medida, e eu vou ter quantos ângulos nesse polígono? N ângulos. Assim, o valor de cada ângulo de um polígono regular de n lados é dado por n menos 2 vezes 180 dividido por n. Agora, basta aplicar esta fórmula que deduzimos para n igual a 6, já que estamos fazendo os cálculos para um hexágono, um polígono de 6 lados. Assim, a gente vai descobrir que cada ângulo desse hexágono vai medir 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6, o que equivale a 4 vezes 180 dividido por 6, que vai ser 180 dividido por 6, 30 vezes 4, 120. Logo, isso significa que cada ângulo interno desse hexágono tem medida de 120 graus. Em particular, o valor desse θ é 120. Agora estamos aptos a calcular a área desse triângulo isósceles e, consequentemente, o valor de f de 1. Desta forma, aplicando a fórmula para a área do triângulo em função de dois lados e do seno do ângulo entre eles, temos que o valor de f de 1 corresponde a 1 vezes 1 vezes seno de 120 graus, tudo isso aqui dividido por 2. Agora, a gente lembra que o valor de seno de 120 graus corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Isto aqui no numerador, e no denominador eu mantenho o 2. Aí, para fazer esse cálculo aqui, eu multiplico esses dois denominadores e, portanto, eu vou encontrar que o valor de f de 1 corresponde a fazer raiz quadrada de 3 sobre 4. Portanto, o valor de f de 1 é raiz quadrada de 3 sobre 4, que coincide com a área desse triângulo isósceles aqui, vértices A, B e C. Item B. Determine a expressão de f de x quando P se desloca no lado de. Diferentemente do item A, agora o nosso ponto P já andou mais. Ele passou do B para o C, do C para o D e está nesse intervalo aqui, entre o D e o E. Para o nosso pontinho P estar aqui, significa que ele andou por dois lados do hexágono. Como esse lado mede 1 e esse aqui também mede 1, significa que para o ponto P estar aqui, o valor de x tem que estar entre 1 mais 1, 2, e quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai ter andado mais esse lado, que vai adicionar mais 1 para ele. Portanto, quando o P se desloca no lado DE, isso significa que o x está entre 2 e 3. Para descobrir a expressão de f de x, temos que, portanto, analisar qual que é a parte constante, ou seja, a parte que ele já percorreu anteriormente e não vai mudar esse valor, e a parte que ele está percorrendo nesse intervalinho aqui. Para isso, vamos tentar dividir esse hexágono em figuras que são mais fáceis para a gente calcular a área. Veja que, para o nosso pontinho P estar entre D e E, quer dizer que o valor de f de x, quando o ponto P estiver coincidindo com o D, quer dizer que a área da f de x, quando P coincide com D, vai ser coincidente com esta metade aqui, a área desse trapézio aqui, ABCD. E a área desse trapézio aqui corresponde a exatamente metade da área do hexágono. Portanto, este pedaço aqui, esta área toda aqui, vai sempre permanecer constante quando o meu ponto P estiver entre D e E. Veja, por exemplo, se o ponto P está aqui no meio, a área vai ser toda essa metade aqui, mais este outro triângulo aqui no meio. Assim, para calcular a expressão de f de x, vamos primeiro calcular
o valor desta metade aqui e depois somar com a parte que é variável. Para calcular a área deste hexágono, vamos dividi-lo em 6 triângulos que são equiláteros. A gente sabe como calcular a área de um triângulo equilátero. Dado um triângulo equilátero de lado L, sua respectiva área corresponde a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No nosso caso aqui, nós temos que cada triângulo equilátero aqui tem lado que mede 1. Portanto, isso significa que cada triângulo equilátero aqui tem de área raiz de 3 sobre 4, substituindo L aqui por 1. Esta metade aqui, que seria esse pedaço que vai de A até D, esse trapézio aqui, ABCD, é formado por 3 triângulos equiláteros. Cada um desse triângulo equilátero tem área raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área desse trapézio ABCD corresponde a exatamente 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Agora que nós já calculamos a parte que fica constante, que não depende do x, vamos fazer o cálculo da parte que é variável de acordo com a posição em que o ponto P está no segmento DE. Observe que, quando o ponto P está entre o D e o E, ele vai formar esse triângulo aqui, o triângulo ADP. Vamos tentar adotar, assim como no item anterior, a estratégia de calcular a área desse triângulo usando a fórmula que relaciona dois lados adjacentes com o seno do ângulo entre esses dois lados. Quais são os candidatos a dois lados que nós podemos descobrir com mais facilidade aqui? Queremos calcular a área do triângulo APD. Essa medida aqui do segmento AD, ela vai ser fixa. E veja aqui, como a gente tinha dividido em 6 triângulos equiláteros, esse segmento AD corresponde a pegar exatamente o lado de 2 desses triângulos equiláteros. Como cada triângulo equilátero tem lado que mede 1, isso significa que o tamanho do segmento AD é 2, 1 aqui mais 1 aqui. Como AD mede 2, se a gente descobrir a medida de PD e desse ângulo entre PD e AD, nós podemos descobrir a área desse triângulo aqui. Vamos tentar agora escrever o valor do segmento PD. Veja que esse segmento PD vai variar de acordo com o valor de x. O valor de x, como ele já percorreu BC e CD, quer dizer que o x, como a gente já viu, está entre 2 e 3. Portanto, para calcular o valor de x nesse triângulo aqui, esse segmento aqui vai ser o valor total de x tirado 2, porque esse pedaço aqui ele percorreu, a gente já calculou a área da parte que está sempre fixada, do trapézio ABCD. Portanto, o valor de PD vai ser exatamente a medida x menos 2. Para calcular o valor deste ângulo, veja que ele é exatamente metade desse ângulo EDC. Só que esse ângulo EDC já é a medida dos ângulos internos do hexágono, que a gente viu no item A, que é de 120 graus. Portanto, esse ângulo aqui, chamemos de θ, ele corresponde à metade do valor de 120 graus, portanto, esse ângulo corresponde a 60 graus. Assim, a gente sabe calcular a área desse triângulo APD. A área de APD vai corresponder exatamente a multiplicar essas duas medidas pelo seno desse ângulo e dividir por 2. Portanto, isso corresponde a 2 vezes x menos 2 vezes seno de 60 graus, tudo isso aqui dividido por 2. Logo, esse 2 corta com esse 2, isso aqui vai ficar x menos 2. O seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente acabou de descobrir que a área do triângulo APD em função de x é x menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Nós queremos saber o valor de f de x. F de x corresponde ao quê? A parte que está fixada, que a área não vai variar desse trapézio aqui, que é a BCD, mais a área do triângulo, que varia em função de x. Logo, f de x vai ser raiz de 3 vezes 3 sobre 4, mais essa parte em azul, x menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Juntando essas duas frações, como aqui tem 2 e aqui tem 4, eu posso multiplicar o numerador e o denominador aqui ambos por 2, então vai ficar 2x menos 2 raiz de 3 sobre 4, e aí juntando os numeradores,
vamos ficar com 2x, 2 vezes 2 aqui, menos 4, 3 menos 4, menos 1, tudo isso aqui vezes raiz de 3, sobre 4. Portanto, nós acabamos de descobrir que a expressão de f de x, quando o ponto P se desloca no lado DE, corresponde a 2x menos 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. E isto finaliza este item. Item C. Esboce abaixo o gráfico de f. Nós temos, portanto, aqui o eixo das abscissas, o eixo x, com os valores 1, 2, 3, 4, e o eixo das ordenadas f de x, que seria o y, com raiz de 3 e 2 raiz de 3. Utilizando os itens anteriores, vamos ver o que a gente já sabe. Para esboçar o gráfico de f, vamos precisar calcular o valor da expressão de f de x quando o ponto P está caminhando em cada um dos lados do hexágono. Portanto, sabendo a figura, nós temos 4 situações para analisar. Quando o ponto P está entre B e C, quando o ponto P está entre C e D, quando o ponto P está entre D e E, e quando o ponto P estiver entre E e F. No primeiro caso, quando o ponto P está entre B e C, quer dizer que o x varia de 0 até 1. Então, o valor de f de x vai começar variando de 0, que seria o equivalente ao x igual a 0. E quando o x for 1, o que vai acontecer é que a área... E quando x for igual a 1, o que vai acontecer é que o valor de f de x vai corresponder a f de 1, que é a área do triângulo ABC, que a gente já calculou no item A, que vale raiz de 3 sobre 4. Como a única medida que varia é a do lado BC, como a única medida que vai variar é do lado PB, porque o AB vai estar fixado, esse aumento da área e, consequentemente, o aumento de f de x vai ser linear. Assim, nesse intervalo, quando o x vai de 0 até 1, ou seja, o ponto P vai de B até C, quer dizer que o x vai variar de 0, quer dizer que o f de x vai variar de 0 até raiz de 3 sobre 4. Quer dizer que o f de x vai variar de 0 até raiz de 3 sobre 4. Vamos registrar isto no gráfico. Quando o x vale 0, então o f de x também vai valer 0. Quando o x vale 1, o f de x vale raiz de 3 sobre 4. Olhando aqui os pontilhados, se aqui vale raiz de 3, aqui vale metade, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Portanto, esse pedaço aqui vai valer raiz de 3 sobre 4. Assim, quando o x for igual a 1, o valor da f de x vai bater aqui. Então, a minha função vai crescer do ponto B até o C, do lado B até o C, seguindo esta reta aqui. Agora, quando o ponto P varia de C até D, ou seja, o x vai de 1 até 2, quando o x vale 1, a gente acabou de ver que vai coincidir com raiz de 3 sobre 4. E o que vai acontecer quando o x valer 2? Da mesma forma como no item anterior, a gente acaba de ver que o único valor que vai mudar é esse lado aqui. Então, o aumento da área vai ser sempre linear. Quando o x valer 2, isso significa que o ponto P vai coincidir com o D, e aí quer dizer que isto aqui já valeu 1, aqui valeu 1, e, portanto, a área da f de x, o valor de f de 2, corresponde exatamente a esta metade desse hexágono. Só que no item B a gente já calculou o valor desta área aqui, desse trapézio que vai ser formado. Esta área corresponde a 3 raiz de 3 sobre 4. Assim, nós podemos registrar como que é o comportamento da área, ou seja, do valor de f de x, quando o P varia entre C e D, ou seja, o x vai de 1 até 2. Ele vai começar em raiz de 3 sobre 4, só que ele vai até 3 raiz de 3 sobre 4 quando o x vale 2. Então, olhando aqui os nossos pontilhados, aqui é raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 3 sobre 4 deve ser nesse pedacinho aqui.
Portanto, quando o x vale 2, o valor da minha f vale 3 raiz de 3 sobre 4. E assim, a variação vai ser linear daqui para cá. Esta é a variação da área entre os pontos C e D. Agora, quando x vai de 2 até 3, o meu ponto P varia de D até E. Nós já calculamos no item B qual que é a fórmula para calcular o valor da f de x quando o x vai de 2 até 3. Quando o x vai de 2 até 3, quer dizer que o ponto P varia de D até E, e isso cai justamente na situação do item B. A gente já viu que quando o x vale exatamente 2, o valor da área, ou seja, o valor de f de x, é 3 raiz de 3 sobre 4. Para calcular o valor de f de x quando x é igual a 3, vamos utilizar a fórmula encontrada no item B e substituir o valor de x por 3. Colocando aqui f de 3 vai ser 2 vezes 3 menos 1, que 2 vezes 3 menos 1 corresponde a 6 menos 1, que é 5. Portanto, isso significa que f de 3 é 5 raiz de 3 sobre 4. Assim, quando o valor de x for exatamente 3, quer dizer que a área do polígono formado será 5 raiz de 3 sobre 4. Vamos registrar isto no gráfico. Entre D e E, quando o x vale 2, vai valer 3 raiz de... Entre o D e E, quando o x vale 2, o valor de f de x é 3 raiz de 3 sobre 4. E quando o x valer 3, o valor de f de x é 5 raiz de 3 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25. Portanto, como aqui vai ser equivalente a 1,5 raiz de 3, aqui vai ser 1,25 raiz de 3. Então, nesse pontinho aqui, eu vou ter o 5 raiz de 3 sobre 4. Então, esse é o pontilhado que representa 5 raiz de 3 sobre 4. Quando x valer 3, vai cair nessa intersecção aqui, e, portanto, o valor de f vai crescer, linearmente aqui. Agora, entre o E e o F é quando o x varia de 3 até 4. Quando o x for 3, quer dizer que o ponto P vai coincidir com o E, e aí isso aqui vai coincidir com o valor 5 raiz de 3 sobre 4. E o que vai acontecer quando o ponto P coincidir com o F? Ou seja, quando o x valer 4. Se o ponto P coincidir com o F, quer dizer que esse pontinho percorreu todo o comprimento aqui do hexágono, com exceção do AB e do AF. Então, quando o P coincidir com o F, o valor de f de x vai corresponder à área total do hexágono. A gente sabe que esse hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, cuja medida do lado de cada triângulo equilátero é 1. Como cada triângulo equilátero tem área raiz de 3 sobre 4, e o hexágono é formado por 6 desses triângulos, a área total do hexágono é 6 raiz de 3 sobre 4. Se a gente quiser simplificar, 6 sobre 4 vai corresponder a 3 meios. Ou seja, a área total do hexágono é 3 raiz de 3 sobre 2. Portanto, quando x for 4, o valor de f de x será 3 raiz de 3 sobre 2. Registrando essa informação no nosso gráfico, entre E e F, o valor de x, quando for 3, vai valer exatamente 5 raiz de 3 sobre 4. Quando for 4, vai valer 3 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 1,5 vezes raiz de 3, que é coincidente com esse pontilhado que está indicado aqui. Assim, quando o valor de f de x for 3 raiz de 3 sobre 2, ele é obtido quando o x vale 4. Desta forma, no trecho entre E e F, o valor de f de x vai variar linearmente
desta forma aqui. E juntando esses 4 pedaços aqui, nós temos o gráfico de f. Um terreno quadrado foi dividido em 9 lotes, também quadrados, cercados por muros. Câmeras instaladas no encontro de 2 ou mais muros vigiam os muros adjacentes ao ponto de instalação. Na figura, temos 2 câmeras vigiando 6 muros. Então aqui nós temos esses 2 pontos que indicam as câmeras. Veja que esta câmera aqui está vigiando 4 muros, e esta aqui vigia 3 muros. E este muro aqui está sendo vigiado por ambas as 2 câmeras. Vamos aos itens. Item A. Indique uma posição de 2 câmeras na figura abaixo, de modo que elas vigiem a maior quantidade possível de muros. A gente acabou de ver pelo desenho explicativo da questão que a gente pode colocar as câmeras nesses cantos aqui, nesses pedaços aqui ou aqui no meio. Vamos ver o seguinte. Se eu coloco uma câmera aqui no meio, ela vai vigiar 4 muros. Este muro aqui, este e este. Se eu pegar a câmera e colocar nessa parede do muro, o que vai acontecer é que ela vai vigiar 3 muros. Este muro aqui, este e este. E se eu colocar uma câmera aqui no cantinho, ela só vai conseguir vigiar 2 muros, esses 2 aqui no canto. Assim, nós temos câmeras que podem vigiar 4 muros, 3 muros e 2 muros. Nós queremos maximizar a quantidade de muros possíveis que as câmeras vão vigiar. E eu quero colocar 2 câmeras. Portanto, se eu quero maximizar a quantidade possível de muros que elas podem vigiar, e eu sei que o máximo de muros que uma câmera pode vigiar é 4, eu vou pôr essas 2 câmeras de modo que elas vigiem 4 muros cada. Assim, uma possibilidade, por exemplo, é eu colocar uma câmera aqui, por exemplo. Se eu colocar uma câmera aqui, ela vai vigiar esses 4 muros aqui. Este muro, este e este. E aí, como eu quero maximizar a quantidade de muros, eu vou colocar outra câmera de modo que nenhuma das 2 câmeras vigie o mesmo muro. Vou colocar, por exemplo, a minha outra câmera nesse meio aqui. Porque aí o que vai acontecer é que ela vai vigiar este muro e este muro. Assim, as câmeras nessas 2 posições aqui, nós vamos obter uma configuração em que elas vigiam a maior quantidade possível de muros, que no caso vai ser 4 mais 4, 8 muros. Observe que de forma análoga, nós também poderíamos colocar as 2 câmeras aqui ou aqui, e obteríamos a mesma configuração com 8 muros vigiados. Item B. Qual é o número mínimo de câmeras necessárias para vigiar os 12 muros na fronteira do terreno? Justifique sua resposta. Nós já vimos no item anterior que existem câmeras capazes de vigiar 4 muros, 3 muros e 2 muros. Porém, as câmeras que estão na fronteira só conseguem vigiar 3 muros ou 2 muros. Na fronteira temos no total 12 muros para vigiar. Só que observe que a gente tem as câmeras que vigiam 3 muros e 2 muros. Só que dos muros que estão na fronteira, cada câmera consegue vigiar apenas 2. Pois, mesmo a câmera que está nesse pedaço aqui no meio, e em teoria ela vigia 3 muros, desses 3 muros, apenas 2 são muros de fronteira. O terceiro muro aqui não vai ser de fronteira. Portanto, independente da posição que eu coloque a câmera, cada câmera consegue vigiar no máximo 2 muros. Se nós queremos minimizar o número de câmeras necessárias, cada uma delas precisa vigiar o máximo de muros possível. Só que como cada uma vigia no máximo 2 muros, quer dizer que precisamos de pelo menos 12 dividido por 2, o que corresponde a 6 câmeras. Para comprovar que esse é mesmo o número mínimo de câmeras possíveis, vamos apresentar uma configuração que vai ter exatamente 6 câmeras na nossa fronteira. Vamos colocar uma câmera nesta posição aqui, ela vai pegar essas 2 posições de fronteira, mais essa aqui que não está na fronteira. Colocando uma outra câmera aqui, ela vai pegar essas posições aqui. Vamos colocar mais uma câmera aqui, por exemplo, que ela vai pegar estas posições aqui, uma quarta câmera aqui,
que vai pegar estas duas fronteiras aqui, mais outro muro que não está na fronteira, e ainda vamos precisar de mais duas câmeras, uma que vai estar aqui para pegar este cantinho aqui, e mais uma outra aqui para pegar este cantinho aqui. Portanto, no total de fato, nós precisamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 câmeras para conseguir vigiar todos os 12 muros da fronteira do terreno. E a gente consegue perceber que é impossível ter menos câmeras que 6, porque cada câmera só consegue vigiar no máximo 2 muros de fronteira. Item C. Encontre o número mínimo de câmeras necessárias para vigiar todos os muros do terreno. Justifique sua resposta. Vamos tentar utilizar as informações que a gente obteve já nos itens anteriores. A gente já percebeu que no item B, para vigiar os muros da fronteira, precisamos de no mínimo 6 câmeras. Assim, a gente já sabe que para vigiar as fronteiras, já temos pelo menos 6 câmeras. Portanto, para vigiar todos os muros, vamos precisar de, com certeza, mais que 6 câmeras, já que aquela configuração do item B deixou alguns muros serem vigiados. Agora, no item A, a gente viu que se a gente colocar 2 câmeras no meio, elas conseguem vigiar 8 muros. Como nós queremos minimizar o número de câmeras, nós gostaríamos que cada câmera vigiasse a maior quantidade possível de muros. Vamos novamente repetir aquela configuração do item A e ver que com aquelas 2 câmeras que colocamos aqui nesses 2 meios, nós já vamos conseguir vigiar quase todos os muros internos, pois essa câmera aqui de baixo vai conseguir vigiar esses 4 muros aqui, e esta câmera daqui consegue vigiar outros 4 muros aqui. Como nós temos 12 muros internos, esses 8 que estão sendo vigiados por essas 2 câmeras, vai sobrar esses 4 aqui, só que esses 4 vão poder ser vigiados por câmeras que estão na fronteira. Pois a gente já viu que se colocar uma câmera aqui, ela vigia 2 muros de fronteira, como a gente viu no item B, mas também vai vigiar um muro aqui interno. Agora, outra câmera aqui também vai vigiar esses 2 muros que estão na fronteira e vai conseguir vigiar este muro interno. E aqui da mesma forma, essa câmera aqui vigia este muro interno, e esta outra câmera aqui vigia este muro interno aqui. A gente, portanto, viu que para fazer os muros nas fronteiras, para vigiar esses muros, nós precisamos de 6 câmeras pelo item B, e no item A nós vimos que com 2 câmeras nós já conseguimos vigiar as 8 muros que estão no meio, que não são cobertos pelas câmeras das fronteiras. Assim, no total, o número mínimo de câmeras necessárias para vigiar todos os muros do terreno é 8. E esse, de fato, é o menor número possível. Marina tem vários dados idênticos com faces numeradas de 1 a 6. Nesses dados, a soma dos números em faces opostas é sempre igual a 7. Ela junta ou empilha alguns desses dados sobre uma mesa e anota a soma de todos os números que consegue ver ao dar uma volta ao redor da mesa. Por exemplo, para os dados da figura ao lado, ela anotou o número 33. Antes de ir para os itens, vamos tentar entender um pouquinho melhor esse enunciado. Veja que na figura eu tenho aqui os números que aparecem 1, 2, 4, 5 e 6. Obviamente, a soma desses números não dá 33. Então, o que ela quis dizer nesse enunciado? Veja aqui, o número que a Marina soma é quando ela dá uma volta ao redor da mesa. Portanto, ela não vai ver apenas esse número 1 e 2 que estão aqui. Ela vai ver o número que está aqui nesse dado, esse número daqui, esse que está aqui atrás e esse que está aqui atrás, além desses 5 que estão visíveis para a gente também. Veja que aqui, como a soma de números de faces opostas é igual a 7, se o número que aparece é o 2, o que está aqui atrás é o 5. Se o que está aqui aparece 1, o que está aqui atrás aparece é o 6. Aqui o 4, então aqui quer dizer que é o 3. Se o 6 aparece aqui, quer dizer que 1 aparece aqui atrás. E agora sim, ó, se eu somar 5 mais 1 mais 2 mais 6, aqui vai dar 14. 4 mais 6 mais 3 mais 1 vai dar 14 também. E 5, 2 vezes 14 é 28, mais 5 é 33. Agora que nós já entendemos o enunciado, vamos aos itens. Item
Item A. Qual o número que Marina deve anotar para os dados da figura abaixo? A gente viu no nosso cálculo demonstrativo de que, como a soma de números de faces opostas é sempre 7, aqui eu vou ter o 2, vou ter uma face oposta que vai valer 5. Se aqui eu tenho 3, eu tenho uma face oposta que vale 4. A soma desses 4 números aqui, como são duas faces opostas e cada uma vale 7, a soma, essa soma dos 4 números que aparecem nesse primeiro dado aqui vai ser 14. E observe que a mesma música é adotada para os outros dados. Aqui também, eu vou ter duas faces opostas que valem 7. Se eu somar todas as faces, eu vou ter um total de 14 com a soma. E o mesmo vai acontecer com esse terceiro dado aqui. Vai ter mais 14 que eu vou somar. E além dessas somas laterais, que eu vou ter 14 em cada um desses andares, eu vou ter de somar esse número aqui de cima, que é, no caso, 6. Portanto, a soma de todos os números que a Marina vai conseguir ver corresponde a 14 mais 14 mais 6. Isso aqui é 14 vezes 3, 42. 42 mais 6 corresponde a 48. Portanto, a gente acabou de descobrir que o número que a Marina deve anotar para os dados desta figura aqui é exatamente 48. Item B. Qual é o menor número possível que Marina pode anotar para os dois dados juntos sobre a mesa, como indicado na figura abaixo? Vamos novamente pensar na estratégia de analisar o que acontece com a soma de números em faces opostas. Nesse primeiro dado aqui, a Marina vai somar esse número aqui e o número da face oposta. Aqui ela vai somar o número que está aqui, o número da face oposta. Então essas duas somas aqui, a gente sabe que com certeza vão dar 7 mais 7, 14. Agora, ela vai precisar somar esses outros números aqui, que estão aqui, esses dois aqui em cima e esses dois aqui do lado. Como não há nenhuma restrição nos números que a gente coloca aqui, a gente pode escolher quaisquer números para ficar nessas faces opostas aqui. E também os números que vão ficar nessas faces aqui de cima. Como queremos minimizar, ou seja, calcular o menor número possível que a Marina pode anotar para esses dois dados, vamos tentar minimizar esses valores aqui. Para isso, eu vou adotar o menor valor possível para os dois aqui em cima. Vou colocar 1, por exemplo, aqui, ó. Coloquei 1 aqui e 1 aqui. Aí eu posso colocar, por exemplo, 2 aqui e o 2 aqui. Então, o valor mínimo para a soma dessas 4 faces que vão aparecer aqui em cima vai ser 2 mais 1 mais 1 mais 2, que é 6. Portanto, o menor número possível que a Marina pode anotar para esses dois dados dessa figura aqui é 14 mais 6, que corresponde a 20. E isto finaliza este item. Item C. Marina anotou o número 88 para uma pilha de dados, como indicado na figura abaixo. Quais números podem ficar no topo dessa pilha? Justifique sua resposta. Vamos, de novo, adotar a estratégia de analisar quais são os números de faces opostas, pois já sabemos que os números em faces opostas sempre somam 7. Veja aqui, qual que vai ser o total de números que a Marina vai somar nesse caso? É número para dedéu, não é mesmo? São esses 6 que estão aqui desse lado, vai ter 6 números ocultos desse lado aqui, e mais esses números da escadinha aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Agora observe o seguinte, esses 6 números que estão aqui na frente, somados com 6 números que estão aqui atrás, a gente sabe que faces opostas, a soma é sempre 7, então eu vou ter esse somado com o daqui, vai ser a soma 7, esse daqui vai ser a soma 7, assim por diante. Então eu vou ter um total de 6 somas que vão valer 7 cada. Assim, somando só esses números desta face aqui e a face que está aqui atrás, os números estão aqui escondidos, eu já vou ter um total de soma que é 6 vezes 7, 42. Agora, veja aqui, falta eu somar os números dessa escadinha aqui e os 3 números que estão nessas faces aqui. Veja aqui, o número que tiver nesta face aqui vai ser oposto ao número que tiver nesta face aqui. Portanto, a soma desses dois números aqui vai dar 7. Assim, eu já tenho mais 7 contabilizados que estão fixados pela soma em faces opostas. No total, somando esses valores, já temos 49. Quanto que falta? Falta 88 menos 49, que corresponde a 39.
E quais são as faces que a gente precisa somar ainda? Faltam essas 4 faces daqui, mais essas 2 daqui e a face com a interrogação. No total, faltam ainda 7 faces. Observe que essa face e esta estão no mesmo dado, bem como esta face e esta. Assim, quer dizer que os números dessas duas faces não podem ser os mesmos. Então, vamos pensar, se eu tenho 7 números cuja soma é 39, e esses números estão obrigatoriamente entre 1 e 6, porque os números dos dados vão de apenas 1 até 6, se eu quero descobrir o valor da interrogação, vamos ver qual que é o valor mínimo que eu posso pôr aqui nesse quadradinho amarelo. Para tentar descobrir o valor mínimo aqui, eu vou tentar maximizar os números das demais faces. Vou, por exemplo, pôr o maior número aqui, 6. Só que se aqui é 6, aqui eu posso pôr no máximo 5, porque essas duas faces pertencem ao mesmo dado. A mesma história se aplica aqui. Se eu pôr 6 aqui, aqui tem que ser 5, por exemplo. E nessas duas faces aqui, eu não tenho nenhuma restrição, eu posso tentar pôr 6 aqui, justamente eu quero maximizar a soma dessas faces aqui de baixo, para tentar descobrir qual o valor mínimo que eu posso pôr para essa face amarela. Então veja aqui, essa soma desses valores aqui que eu já fiz deu 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 5, 29, mais 5, 34. Assim nós concluímos que o valor máximo que eu posso ter nas somas dessas faces aqui de baixo é 34. Se esse é o valor máximo, se eu tiver nesta configuração aqui, que deu essa soma 34, quer dizer que falta 5 para obter 39, não é mesmo? Nesse caso, aqui, o valor menor que eu posso colocar nesse quadradinho amarelo aqui é justamente 5. E observe que eu também posso colocar o 6 no topo da pilha. Para isso, basta eu trocar um dos números aqui por uma unidade a menos. Por exemplo, transformar esse 5 em 4. Aí a soma desses 6 números aqui de baixo, dessas faces, vai corresponder a 33 e vai faltar 6, que é justamente o número que vai faltar nesse topo dessa pilha. Assim, nós acabamos de concluir que os únicos números que podem ir no topo desta pilha aqui, nessa casinha amarela, são o 5 e o 6. Duas formigas caminham sobre as linhas do quadriculado da figura. No mesmo instante, uma parte do ponto A e a outra do ponto B. A velocidade da formiga que parte de B é 2/3 da velocidade da formiga que parte de A. A formiga que parte de A sempre caminha para a direita ou para cima, e a formiga que parte de B sempre caminha para a esquerda ou para baixo. Cada vez que uma delas tem 2 direções para prosseguir, cada uma dessas tem probabilidade meio de ser escolhida. Por exemplo, a probabilidade de que a formiga que parte de A siga o caminho indicado na figura é meio vezes meio vezes meio vezes meio, que é equivalente a 1/16, pois ela tem que fazer 4 escolhas de direção. Vamos ver isto. Ela parte desse ponto A, e desse ponto A, ela vai ter, ou ela pode subir, ou ela pode ir para o lado. Então aqui ela vai ter probabilidade meio. Quando ela chegar aqui, também ela vai ter 2 opções. Ou ela pode ir para cá, ou subir aqui. Então vai ter mais meio de probabilidade. De novo, chegou nesse ponto aqui, ela pode ou subir ou ir para o lado. Então é mais meio. E aí quando chegar aqui, ela pode ou subir ou ir para o lado. Então é mais meio. Quando ela chegar aqui em cima, ela não tem para onde ela ir, ela não pode subir mais, então como ela obrigatoriamente tem que ir aqui para esse lado, então a gente garante que a probabilidade aqui é sempre 1. Por isso que, se eu multiplicar essa probabilidade, vai ficar meio vezes meio vezes meio vezes meio, que é 1/16, conforme dito enunciado. Agora que a gente já entendeu esse enunciado, vamos aos itens. Item A. Qual é a probabilidade de que a formiga que parte de A passe pelo lado do quadriculado marcado com X? Nós temos aqui, a nossa formiguinha vai começar daqui, e a gente quer calcular a probabilidade de que ela venha passar aqui. Para isso, a gente precisa saber primeiramente de quais maneiras ela pode fazer para chegar nessa posição que está aqui com o X. Observe aqui que ela tem 2 caminhos possíveis. O primeiro deles é que vai aqui para esse lado e depois sobe, que ela precisa passar por esse segmento aqui. E o segundo é o que sobe aqui e depois vira para cá. Assim, ela tem 2 caminhos possíveis e nós precisamos calcular qual que é a probabilidade de que ela passe por exatamente cada um desses 2 caminhos. Para isso, vamos descobrir quantas escolhas a formiga A está fazendo para chegar até aqui. Primeiro, ela tem que fazer a primeira escolha, ou vai aqui ou para cá.
depois uma segunda escolha aqui e por último uma terceira. Assim, por exemplo, para ir por esse caminho aqui de baixo, ela vai ter de fazer 3 escolhas e cada escolha corresponde a meio de probabilidade. Como são 3 escolhas, isso vai corresponder a meio vezes meio vezes meio, que também pode ser representado como meio elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo, a gente faz o numerador e o denominador elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Assim, nós descobrimos que a probabilidade no primeiro caminho é 1/8. E no segundo caminho também vai ser 1/8, não é mesmo? Porque ela vai poder ter uma opção de escolha aqui, 2 aqui, e depois uma terceira aqui. Assim, nesse caso, também será meio ao cubo, que é 1/8, e para calcular a probabilidade total de que ela chegue aqui, como esses eventos dela subir por um caminho ou por outro são independentes, basta eu somar a probabilidade dela ir pelo caminho de baixo, que a gente já viu que é 1/8, mais a probabilidade da formiga ir pelo caminho de cima, que também é 1/8. 1/8 mais 1/8 corresponde a 2/8. Simplificando o numerador e o denominador dividindo por 2, nós obtemos equivalentemente a fração 1/4. Assim, nós acabamos de concluir que a probabilidade de que a formiga que parte de A passe pelo lado do quadriculado marcado por x é 1/4 ou, equivalentemente, em forma de porcentagem, 25%. E isto finaliza este item. Item B. Marque abaixo com um X os lados do quadriculado onde as formigas podem se encontrar. O enunciado nos diz uma informação muito importante sobre as velocidades das formiguinhas. A velocidade da formiga que parte de B é 2/3 da velocidade da formiga que parte de A. Vamos tentar interpretar essa informação? O que acontece é o seguinte: se a velocidade de B seria 2/3 da velocidade de A, quer dizer que quando o A percorrer um valor 3, por exemplo, o B vai percorrer 2/3 disso. Ou seja, se o A percorre 3, quer dizer que o B percorre 2. Pensando aqui nesse quadriculado, isso significa, por exemplo, que se o A andar 3 casas aqui, 3 pedacinhos aqui, o B vai nesse mesmo período de tempo andar 2 pedacinhos. Por exemplo, se o A andar esses 3 aqui nesse lado aqui, o B vai ter andado até aqui. Olhando aqui, veja que, continuando as caminhadas, a B pode caminhar para cá e a A pode caminhar subindo aqui. Então, um dos possíveis lugares que as formigas A e B podem colidir, elas podem se encontrar, é nesse pedaço aqui, nesse lado. Vamos seguir o mesmo raciocínio agora para tentar encontrar os demais locais onde as formigas podem se encontrar. Nós já percebemos que para as formigas se encontrarem, o A vai precisar andar 3 pedaços aqui e o B vai precisar andar 2. E aí, nesse próximo pedaço que elas andarem, elas vão se encontrar. A gente viu que se o A for até o fim, elas podem se encontrar aqui. Só que o A, por exemplo, ele pode andar até aqui e quando ele chegar aqui, ele pode subir, andar esses 3. Aí o que vai acontecer? O B pode andar esses 2 aqui para baixo e aí elas podem colidir aqui. Ou então, a B pode vir um para cá, e elas podem colidir aqui também. Portanto, se a A vier até aqui e virar para cá, a B e a A podem se encontrar tanto aqui quanto aqui. Vamos colocar um X nesses lados. Agora, após andar 3 pedaços, o A, se a formiga A não parar aqui e nem aqui, ela tem que parar, por exemplo, aqui em cima, né? Andar um pedaço aqui e 2 pedaços aqui. Se ela parar aqui em cima e a B andar 2 pedaços, a B pode andar 2 pedaços para cá e elas vão se encontrar aqui, ou então a B pode andar para cá e as formigas podem se encontrar aqui. Temos, portanto, mais 2 lados em que elas podem se encontrar. E, finalmente, se a formiga A resolver andar os 3 segmentos subindo aqui e a B andar os 2 vindo para cá, quando a formiga B estiver andando para cá e A andando para cá, elas vão colidir aqui. Portanto, esse aqui é mais um lado onde elas podem se encontrar. Assim como nós cobrimos todas as possibilidades, esses 6 x's que coloquei aqui indicam os lados do quadriculado onde as formigas podem se encontrar. E isto finaliza este item. Item C.
Qual a probabilidade que as formigas se encontrem? Nós já vimos no item B quais são os possíveis locais onde as formigas podem se encontrar. Vamos relembrá-los aqui. Para facilitar o entendimento, cada um dos lados em que elas podem se encontrar foi pintado aqui com uma cor diferente. Vamos inicialmente calcular qual a probabilidade das formigas se encontrarem nesse lado que está em vermelho. Para a formiga A chegar nesse segmento vermelho, ela precisa fazer um total de 3 escolhas de direção, porque ela só pode chegar aqui se ela for direto por aqui. Então ela vai ter que fazer uma escolha aqui, 2 aqui, 3 aqui, e aí aqui obrigatoriamente ela tem que subir. Portanto, para ela chegar aqui, como em cada um dos cantos ela vai ter probabilidade meio de escolher, no total então a probabilidade da formiga chegar nessa parte vermelha aqui corresponde a meio vezes meio vezes meio, que é meio elevado ao cubo, que por sua vez corresponde a 1/8. Agora, para a formiga B chegar nessa parte vermelha, ela também precisa fazer 3 escolhas. Ela tem que descer aqui, então ela pode aqui fazer uma escolha, aqui 2 e finalmente aqui a terceira para chegar aqui. Como ela vai ter 3 possibilidades de escolha e cada escolha tem probabilidade meio, isso significa que a probabilidade de B chegar no segmento que está em vermelho também é meio elevado ao cubo, que é 1/8. Portanto, a probabilidade de que as formigas A e B se encontrem nesta parte aqui em vermelho corresponde justamente a 1/8 vezes 1/8, já que ambos os eventos são independentes, e isso equivale a 1/64. Assim, 1/64 é a probabilidade de que as formigas se encontrem no segmento aqui em vermelho. Agora, olhando para o segmento verde, para que a formiga A chegue nele, ela vai precisar fazer um total de 4 escolhas de caminho. Veja que ela pode vir para cá, e aí subir aqui, ela pode vir para cá, passar aqui, ou ainda ela pode subir para cá e para cá. Ela tem 3 caminhos possíveis para poder chegar até aqui. Em cada um desses 3 caminhos, ela vai ter que fazer uma escolha. Então ela vai ter 4 escolhas possíveis. A primeira vai ser aqui, se ela pegar esse caminho, por exemplo, ó, uma escolha, 2, 3 e a quarta aqui. Então ela vai ter 3 caminhos e cada um desses 3 caminhos tem probabilidade meio elevado à quarta, porque ela vai ter 4 escolhas para fazer. Meio elevado à quarta corresponde a 1/16, 1/16 vezes 3 corresponde a 3/16. Para a formiga B chegar no segmento em verde, veja que ela só tem um caminho possível, ela tem que obrigatoriamente descer aqui e ir para cá. E aí, para chegar nesse caminho, ela vai passar por 3 escolhas. A primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Logo, a probabilidade da formiga B chegar no segmento verde corresponde a meio elevado ao cubo, que equivale à probabilidade do item anterior, que é 1/8. Assim, como feito no item anterior, o cálculo da probabilidade delas se encontrarem no segmento verde corresponde a 3/16 vezes 1/8, o que vai corresponder a 3/128. Portanto, concluímos que 3/128 é a probabilidade delas se encontrarem no segmento em verde. Vamos agora para o segmento azul. Para a formiga A chegar no segmento azul, ela também aqui vai ter 3 opções de caminho, os mesmos 3 caminhos que ela pode fazer para chegar no segmento em verde. E qual que vai ser a probabilidade da formiga A passar por cada um desses 3 caminhos? Para cada um desses 3 caminhos, como a gente viu, ela vai ter probabilidade meio para escolha e ela terá que fazer 4 escolhas de caminho. Portanto, assim como no cálculo do caminho verde, para ela chegar no segmento em azul, a probabilidade dela conseguir esse feito também será 3/16. Agora vamos olhar para a formiga B, como que ela vai fazer para chegar nesse segmento azul. Veja que ela vai ter 2 possibilidades de caminho. O primeiro caminho é ela descer aqui para esse lado, o segundo caminho é ir para esse lado e descer aqui. Então ela vai ter 2 caminhos que ela pode fazer. Porém, cada um desses 2 caminhos, ela vai ter de fazer 3 escolhas. Veja, por exemplo, se ela quiser vir para cá e descer, a primeira escolha é essa, a segunda e finalmente a terceira aqui.
Portanto, a probabilidade da formiga B chegar no segmento em azul vai ser meio elevado ao cubo, porque ela vai ter 3 escolhas para fazer. Meio ao cubo a gente já viu que é 1/8, 1/8 vezes 2 vai corresponder a 1/4. Desta forma, como temos eventos independentes, a probabilidade de que as formigas se encontrem no segmento em azul vai corresponder a 3/16 vezes 1/4, o que equivale a 3/64. Logo, 3/64 é a probabilidade que as formigas A e B se encontrem no segmento em azul. Agora nós temos que calcular no segmento amarelo, no preto e finalmente no laranja, não é? Porém, observe que pela geometria do tabuleiro, a probabilidade que as formigas se encontrem tanto na parte amarela, quanto na preta, quanto na laranja, vão ser exatamente as mesmas delas se encontrarem na parte vermelha, na verde e na azul. Portanto, a probabilidade que as formigas se encontrem será somar todas estas probabilidades, já que a probabilidade delas se encontrar em cada um dos caminhos são eventos independentes, que não têm intersecção entre si, portanto vamos somar essas probabilidades aqui, e aí essa probabilidade aqui corresponde à probabilidade delas se encontrarem nesses 3 de baixo, para os 3 de cima ela vai ter o dobro dessa probabilidade. Assim basta realizar esse cálculo aqui de frações. Então agora a gente vai fazer 2 vezes, vou colocar o denominador comum 128, porque 128 corresponde a 2 vezes 64, então aqui nesse primeiro numerador vai ficar 2, nesse segundo numerador permanece 3, e no terceiro numerador vai passar a ser 2 vezes 3, 6. Desta forma, nós temos que 2 corta com 128, isso aqui vai dar 64, 2 mais 3 mais 6 corresponde a 11, assim o numerador aqui é 11 e o denominador é 64. Portanto, a probabilidade de que as formigas se encontrem corresponde a 11/64, ou em forma de porcentagem, a 17,1875%.